Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando Comigo. E eu vou conversar agora com o professor João Carlos Sales, que mandou me dizer que em duas linhas ele seria apresentado, mas eu ampliei essas duas linhas. O professor João Carlos é filósofo, professor titular do Departamento de Filosofia da UFBA, foi reitor da Universidade Federal da Bahia por dois períodos, 2014 a 2022, é membro da Academia de Letras da Bahia e autor de diversos trabalhos sobre Wittgenstein, que nós vamos conversar certamente um pouco sobre um livro que ele escreveu, que eu acho que tem um título muito interessante: Gatos, Peixes e Elefantes, a gramática dos acordos profundos. Eu gostaria que a pouco você pudesse me dizer alguma coisa sobre isso. E seu livro mais recente tem esse título, Entre Atos, uma palavra só, Entre Atos, e sobre o qual também nós conversaremos um pouco. Então, professor João Carlos, obrigadíssimo. E eu vou começar lhe fazendo uma pergunta que eu faço a todos com quem converso. Quem é João Carlos Sales? Ó, cachoeirano que vem para Salvador, né, se encontra muito aqui, conserva o seu vínculo eterno com Cachoeira, mas é hoje soteropolitano, né? E eu acho que fundamentalmente um professor, alguém que se encantou pela sala de aula. Eu lembro, lá por volta de 1980, eu tinha entrado para fazer economia e decidi que não era a minha praia. Minha praia seria filosofia. E conversei com um professor que então me influenciava muito, muito importante para mim, Carlos Costa. Não sei se você conheceu o Carlos Costa, Sim, professor, sim. né, de ciências sociais, né, sociologia, é, e que teve uma influência muito grande ali naquele meu momento inicial de formação na universidade. E ele parou e disse: Ah, você escolheu então uma miséria digna. A miséria digna é essa, ou seja, essa que faz com que nós nos encontremos na universidade, na condição de professor, né? Achando, e eu acho que para mim isso é uma certeza, que minha profissão é a minha vocação e não há maior felicidade. Então, acho que um pouco as letras, mais ou menos o que eu sou. E a filosofia, ela não surge do nada, ela estava aí em sua alma, mas eu queria saber um pouco como foi que a filosofia lhe alcançou. Eu acho que começou um pouco com a minha militância política inicialmente, que me levou a ler bastante, lá nos idos 77, 78, muito de história, muito de Marx, e questões filosóficas foram aparecendo. Um outro professor importante para mim, é bom celebrar esses amigos, né, eternos, como o Birajara Rebouças, que você deve ter conhecido também muito, né? E o Birajara foi uma influência grande nessa minha migração para a filosofia, né? Eu acho que tinha a ver com um desejo de dar sentido à vida, um desejo de fazer com que o meu papel individual, né, esse papel individual, tivesse um sentido mais amplo. Eu acho que é um pouco a nossa intenção quando escolhemos uma profissão. E eu achei que filosofia era esse caminho, né, de ressignificar, de entender, de desafiar, né? E a filosofia tinha aí esse lado de provocar em mim, digamos assim, quedas controladas e sucessivas, né? Ou seja, que é o andar, né? O andar não deixa de ser uma queda controlada. Você vai cair, se apoia de novo, vai seguindo e não pode parar. A filosofia me deu essa sensação inesgotável de que eu não encontraria nada fixo, mas continuaria equilibrado se em movimento. Professor João Carlos, por que na universidade, essa é a minha impressão,
a filosofia não alcança espaços mais largos. Por exemplo, em medicina, eu sempre senti falta da presença da filosofia. E quando eu comecei a trabalhar com a ética médica, com a nossa professora Maria Teresa Pacheco, também Uhum. você deve ter conhecido, Sim, sim. é, eu introduzi a filosofia para cada capítulo, um filósofo para cada capítulo do Código de Ética Médica. Isso causou um Uhum. barulho danado. Mas eu sempre senti falta da filosofia, como se as pessoas não, vou colocar aspas, não vissem importância na filosofia. Por que isso? Interessante o destino da filosofia. Veja, primeiro, talvez das disciplinas que mais nos exijam, você fazer bem filosofia, ou seja, uma coisa é ter apenas o título de filósofo ou derramar por aí gotas de sabedoria. Isso não é o trabalho profissional da filosofia. O trabalho profissional da filosofia é um trabalho árduo que exige, como dizia alguém tempos atrás, verter suor, né, sobre os clássicos, ou seja, você tem um processo de diálogo com pensadores, em geral, numa língua, também uma língua estrangeira, você precisa fazer um esforço para dominar, para conseguir confrontar, às vezes, a tradução que você tem com o original, ou, de preferência, às vezes, trabalhar no original. Fazer esse trabalho de transposição de obras longínquas para a nossa realidade. Isso é um trabalho que exige uma disciplina grande, e quanto mais profissional, por vezes, parece mais em si mesmado. Ou seja, parece que nós prestamos conta apenas ao diálogo com esses grandes pensadores ou com colegas, né, que também publicam na mesma área, e isso acaba nos afastando, às vezes, da condição natural de intelectuais públicos com interesse mais amplo, e às vezes suprime também o que é um grande equívoco, o diálogo com as ciências. Nesse caso, eu acho que a filosofia tem uma chance de aumentar o seu escopo e até a sua relevância se cada um que se dedica a um grande filósofo também se dedica a um diálogo mais estreito com uma ciência. Mas isso também é um trabalho cuidadoso, né? Alguns têm uma visão da filosofia que acaba condenando a ficar como uma certa exposição, um certo lustre que você poderia dar no conhecimento alheio. Então, vamos dar um pouco de filosofia para áreas afastadas. Ora, essa filosofia, em geral, vai ser de uma qualidade duvidosa, porque não há um trabalho de conversão, de construção de clareza comum, a construção de vocabulário comum. Então, por exemplo, em medicina, alguém que fosse trabalhar, um profissional de filosofia, trabalhando em medicina, ia ter que discutir certas noções com certa precisão, ia ter que fazer uma conversão, não estaria lá para doutrinar, para dar lições, mas para iniciar um autêntico diálogo. Então, a filosofia tem essa promessa de diálogo e esse paradoxo. Ela exige muito, mas como profissão está muito pouco em retorno. Por isso aquela imagem da miséria digna, né, de Carlos Costa, ou seja, porque você não vai fazer fortuna fazendo filosofia, nem vai ter uma grande repercussão fazendo filosofia, era o que ele imaginava naquele momento, faria aquele trabalho sério, formador, né, mas que alcançaria poucas pessoas ao fim e ao cabo. Acho que isso pode se reverter, é necessário que se reverta, mas não pode ser pelo caminho fácil. O caminho da filosofia não é um caminho fácil apenas da divulgação das grandes ideias, dos grandes correntes, uma pequena ilustração que se faria para salas com muitas pessoas, simplesmente. Isso seria cumprir uma certa função, louvável, sem dúvida, mas que estaria distante daquele trabalho profissional outro, mais miúdo, mais exato, de interlocução com o filósofo, entre filósofos e com cientistas. Eu vou lhe repetir isso. Eu achei dificílimo trabalhar durante 20 anos com estudantes de medicina, sem pensar um pouco na filosofia. E, por Uhum. exemplo, eu trouxe um pouco sobre Hans Jonas, que trata da questão da responsabilidade, Uhum. e eu achei que, sem pensar filosoficamente a responsabilidade, era Uhum. impossível se falar na responsabilidade médica. Então, eu estou lhe dando Perfeito. um exemplo, concordando plenamente com o que você está me dizendo, que é preciso não fazer uma coisa superficial, mas convocar a uma reflexão, o que não me pareceu
que muitos dos meus pares estivessem dispostos. Então, isso nos criava uma grande dificuldade. Mas eu fico pensando, e eu lhe coloco uma questão. Você passou 8 anos na universidade, eu ouvi entrevistas suas dizendo quanto a universidade estava neste país, eu diria, correndo o risco de estar enganado, em segundo plano. Quer dizer, a universidade sem recursos, a universidade sucateada. Como foi essa sua experiência, 8 anos, gerindo a Universidade Federal da Bahia, uma das certamente mais importantes do Brasil? Digamos que eu fui brindado, a sorte me brindou com um período muito singular, um período difícil desde o primeiro instante, Nery, porque nós tomamos posse em primeiro mandato em setembro de 2014. Você deve lembrar que ali começou aquele ensaio logo em seguida daquilo que chamou de austeridade de Dilma, uma aplicação de normas de austeridade que levaram a um abrupto contingenciamento de recursos. A Universidade da Bahia, Federal da Bahia, até então, tinha um orçamento com uma certa folga, que inclusive chegava até não executar completamente, porque, digamos assim, o orçamento era suficiente. Naquele momento, a gente imediatamente começou com uma dívida, entramos em 2015 com uma dívida porque certas promessas iniciais não foram honradas pelo governo federal, naquele momento. Isso, aí começamos um período, né? E quando começava o cenário a melhorar, porque, é claro, uma interlocução com o governo Dilma tinha sua razoabilidade ali naquele momento, quando começou a melhorar a situação, houve um impeachment. A situação se agravou mais ainda, porque a restrição de recursos se tornou mais grave e começou um processo mais direto de ataque à própria universidade. Você deve lembrar, eu sempre insisto nesse ponto, que a condução coercitiva de reitores foi feita no período de Temer, né? Não foi exatamente no período de Bolsonaro, foi antes até que começou esse processo da condução coercitiva que levou à morte do reitor Cancellier, sem a qual, infelizmente, nós devemos pensar isso, sem a qual talvez esse processo de condução, de conduções coercitivas, esse processo talvez tivesse continuado. Então, depois de Temer, aí nós tivemos um cenário de hostilidade a mais direta. Ataque à liberdade de expressão, a disciplinas, a procedimentos, à cultura universitária, à cultura em geral, mas, em particular, a cultura universitária. Esse foi um período muito difícil, desafiador, com restrições orçamentárias e ameaças diversas, inclusive uma ameaça de suprimir aquilo que é um ponto de honra que está na Constituição, a obrigação do Estado brasileiro em financiar o ensino público superior. Foi aí, nesse momento, que se apresentou aquele projeto Futurice, que exatamente com várias medidas tentava abrir caminho para a desresponsabilização do Estado em relação ao financiamento do ensino superior. O problema que nós enfrentamos, né, e devemos perceber, é que, por razões as mais diversas, essa não prioridade da universidade não foi revertida com o governo Lula. Esperamos que ainda seja, mas ainda não foi. É claro que é outro diálogo. Evidentemente, nós não vivemos aquele clima de ameaça que impossibilitava qualquer tipo de estabelecimento razoável de consensos, mas o orçamento continua aquém, muito aquém, da necessidade da universidade. Uma das razões, eu digo que tem razões para isso, é uma crença equivocada de que é preciso escolher entre a educação básica e a educação superior. Então, mesmo um governo que defende a educação, que não é contrário à educação, pensa que pode relegar a um segundo plano, como você disse, a educação superior, esquecendo que não há educação básica de qualidade sem investimento na universidade. Essa falsa dicotomia talvez oriente a retórica, o discurso, e aí essa falsa dicotomia une conservadores e progressistas, às vezes, alguns que se pensam progressistas. Eu acho que primeiro é preciso reagir a essa condição que nós temos enfrentado, né?
E até porque, sem esses recursos, a universidade acaba sendo compelida a aceitar um mecanismo que se impôs. Qual o mecanismo? O mecanismo de que recursos viriam para a universidade muito através de emendas parlamentares ou através da contratação também da própria universidade, na forma de algo que é um instrumento legítimo. O termo de execução descentralizada é quando o governo transfere recursos para a universidade para realizar um certo programa. Isso sempre foi praticado com legitimidade, mas isso é legítimo, natural e bom quando você tem garantido o recurso essencial ao funcionamento da universidade. Sem esse recurso, esse mecanismo acaba sendo seletivo, distorcido, e mesmo se legal, é, faz mal, engorda, faz mal, não é legitimamente defensável, né? Então, acho que há um mecanismo nesse momento que acaba quebrando a própria cooperação entre as universidades, no sentido de defender um orçamento robusto, de tal sorte que você possa aplicar aquilo que nós chamamos de matriz Andifes, que é uma forma de distribuição baseada, sobretudo, no número de alunos. Criou-se um critério chamado aluno equivalente, então você cria uma forma de distribuição desses recursos, que pode ser aperfeiçoada, essa forma pode ser discutida, deve ser melhorada, mas é uma maneira de você criar um tratamento equânime a entidades, instituições que são desiguais. Equânime, logo, proporcionalmente, né? Então, eu tenho a impressão que nós vivemos, então, um momento muito delicado, né? Porque nós não saímos da restrição orçamentária e esse mecanismo perverso, né, das emendas, e agora você sabe, é um clamor contra essas emendas em geral. Olha, esse mecanismo perverso, ele causa dano, né? Se muito disseminado, é aquela história, né? Qualquer alimento ingerido em excesso vai causar dano, né? E é o caso disso, porque é desigual, não é republicano, não é tão claro, os critérios não são tão claros e acaba criando desigualdade e competição. Os reitores acabam sendo compelidos a competir, e mesmo os docentes, técnicos, todos, a brigarem por recursos em vez de colaborarem para construir um bolo suficiente a ser dividido na forma, segundo critérios claros, transparentes, né? Então, acho que isso é uma forma lamentável, lamentável, no interior de um governo, né, que tem tudo para ser progressista e acaba realizando uma pauta conservadora de não financiamento da educação superior. João Carlos, eu vou lhe colocar agora uma questão que talvez seja ingênua da minha parte. Eu não vejo na universidade uma massa crítica disposta a lutar, eu diria, pela garantia do ensino de qualidade, de um bom trabalho na universidade. Eu participei de greves e algumas vezes eu estava em salas completamente esvaziadas. Como é que você vê isso em termos de ser professor? Como é que você vê isto, esta ausência, eu diria, de uma alma reivindicadora por parte de nós, professores, do corpo docente? Acho que os discentes também têm problema. Eu Uhum. fui da última turma de medicina, que era uma turma de 6 anos juntos, nós nos conhecíamos. Agora os estudantes não se conhecem mais, e eu tenho a sensação de uma perda de força, de ideal do estudante. Ele quer Uhum. terminar rápido o seu curso para entrar num mercado de trabalho que o Uhum. ultrapassará rapidamente. Eu tenho a impressão, inclusive, que você trata disso nesse seu recente livro. Qual é a sua compreensão disso, meu caro? Você coloca temas muito instigantes, né? Ele me permita pensar. Tem lados positivos, lados complicados, né, nessa mudança na universidade. Vamos imaginar um pouco a universidade de tempos atrás. Do ponto de vista dos alunos, eles não eram apenas uma turma que se frequentava durante 6 anos. Em geral, eram pessoas da mesma extração social que se frequentavam na universidade e fora da universidade. As pessoas se conheciam porque o número de pessoas que tinham acesso à universidade era relativamente pequeno. Então, em primeiro lugar, né, é claro que
essa comunhão, né, de valores e de culturas, etc., favorecia o sentimento de corpo, né, fortalecia, inclusive, a capacidade de resistência, uma vez atingida essa. Também os professores, né, na universidade, é, tem um processo de formação. Você lembra que doutorado, mestrado, não é a realidade inicial, né, da publicação. Não havia na Universidade Federal da Bahia, que sempre foi destacada, com intelectuais importantes, com relevo social no Estado, etc. Não havia, porém, uma pressão de publicação tão grande, nem mesmo de titulação. Se nós compararmos o quadro de docentes de hoje com o quadro de 30 anos atrás, digamos assim, a gente vai ver que hoje nós temos praticamente todos os docentes são doutores, quase todos, né? Ou seja, você tem mas também você tem uma situação dupla. Primeiro, nem todos são formados pela própria universidade, o que é bom e é ruim. É bom no sentido de que você traz saberes outros, a endogenia tem seus problemas, mas a endogenia também favorece laços, né? Ou seja, favorece similaridades, ou seja, não há uma medida unívoca aí, ou seja, vai de um lado ou vai do outro, não. Você tem esses dois pesos. Mas um problema que é grave é que você tem hoje, inclusive, dois planos de carreira, os mais antigos e os mais novos sem os direitos trabalhistas, né, que nós temos, né, você já aposentado, eu podendo me aposentar, né, temos uma certa garantia que os novos não têm. E outra coisa, há uma defasagem salarial que, portanto, torna mais desigual a própria comunidade universitária nesse sentido. Por outro lado, há um aspecto curioso. As nossas assembleias, e aí eu digo, nós precisamos de assembleias boas, não de ataques recíprocos, precisamos de assembleias argumentadas, nós precisamos recuperar o gosto pelo debate público, pela militância, nós precisamos desburocratizar. As instâncias burocráticas estão muito burocratizadas, como se a política não pudesse pervadir os tecidos da universidade. Então, eu tenho a impressão que nós temos, então, fazendo um certo diagnóstico, nós temos, do ponto de vista dos docentes, uma, uma desigualdade e uma falta de vivência pública ou de valorização pública. É verdade que recentemente tivemos uma mobilização importante, uma greve que foi importante, foi mobilizada, as assembleias recuperaram um certo protagonismo, mas esse protagonismo não pode acontecer somente em momentos, né, de uma luta mais aguda. Esse protagonismo que a Assembleia tem como lugar de construção de uma racionalidade democrática universitária, isso precisa ser cultivado por todas as forças políticas, nem por todas em oposição. Algumas têm mais gosto pela Assembleia, pelas assembleias, outros têm menos gosto por razões diversas. Todos nós precisamos prezar esse espaço. E é bom lembrar o seguinte: a universidade cresceu, o número de estudantes aumentou muitíssimo, e felizmente ela se enegreceu, felizmente ela passou a ter no seu ambiente estudantes que não estão apenas restritos aos bairros centrais. Ao mesmo tempo, Nery, isso aumentou em muito a pressão por assistência estudantil, que deve corresponder a esse movimento de expansão com condições suficientes para a inclusão adequada. Enquanto não se garantir o conjunto de condições para que o estudante possa estar na universidade sem pressa, sem a pressão da urgência, no lugar de aprendizado e de trocas, não só de competição, hein? Não é apenas para sair correndo para ter condições. A universidade sempre foi, claro, um instrumento de ascensão social importantíssimo, como a igreja, as Forças Armadas, sempre foram instrumentos de ascensão social. Só que a universidade não é nem igreja nem Forças Armadas. É um lugar para ser cultivado demoradamente, não doutrinariamente e sem a pressa, evidentemente, de ter um emprego, que é importante, mas o emprego não define a qualidade da vida universitária. Recuperar a vida universitária, eu acho que é uma das missões hoje que todos os gestores devem ter, cultivando o debate, criando espaços, mas para isso, Nery, também é preciso que
aquele conjunto de recursos seja garantido à universidade. É preciso garantir assistência estudantil, é preciso recuperar os salários dos docentes, é preciso recuperar os espaços, né, de realização dentro da universidade. Porque um efeito secundário disso tudo, temos que perceber, num cenário de indigência, a marca da universidade é uma marca boa, né, para fazer consultorias, para conseguir dinheiro a partir da universidade, fora da universidade. Né? Então, digamos assim, sem esse encanto, sem a criação de condições, até o bom pesquisador, para fazer sua pesquisa, acaba brigando demais, né? Como se fosse um captador de recursos e não um gerador de ideias. Né? Então, isso é um problema que eu acho que nós enfrentamos e temos que enfrentar com seriedade, como uma questão de Estado. Por quê? Por que questão de Estado? Porque a universidade não é um instrumento precário, não é apenas um lugar para oferecer diplomas de terceiro grau. Isso as particulares fazem, né? Fazem bem. Diploma é com elas mesmas, viu? Não há problema. A universidade, ela é um equipamento, uma aposta da sociedade, única, num diálogo intergeracional, num diálogo entre de todas as posições, num espaço democrático onde a cultura é pervadida pela ciência, onde a ciência é insuflada, no bom sentido, pelas artes, e nesse espaço assim, no espaço assim, a filosofia até que tem seu lugar, viu? Com certeza. Essa precarização da vida estudantil, eu estou me referindo mais, certamente, às categorias mais pobres que chegaram à universidade graças às cotas, e que eu defendi e defendo ainda, com um parênteses, eu gostaria de ver extintas cotas se todos pudessem ter a mesma possibilidade. Enquanto isso não ocorre, eu defendo as cotas. Mas uma coisa que tem me preocupado, João Carlos, com outros de outros estados do Brasil, é a questão do suicídio de estudantes. Sim. Tem chegado aos seus ouvidos de que em diversas regiões do Brasil, e nós não estamos fora disso, o suicídio tem sido uma questão séria e é um sintoma. O suicídio não é uma causa, o suicídio é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo e que nós precisamos pensar. Por que nossos filhos e filhas estão se suicidando depois que entram na universidade, como se eles se vissem dentro e depois não pudessem sustentar, e isso fosse tão doloroso que a morte é uma alternativa. E eu considero que o suicídio é muitas vezes uma alternativa para uma vida impossível. Você tem pensado nisso? Veja, sofrimento. Nós devemos ter em conta a realidade de um amplo sofrimento nos estudantes, também entre docentes, né? Ou seja, pressionados por várias questões de realização, cobranças de resultados. Isso também não é uma realidade estranha a docentes. Mas no caso dos estudantes é terrível, porque eles têm que enfrentar os seus desafios existenciais em condições as mais precárias. E esse sintoma é acompanhado ainda de grande preconceito. Eu soube hoje, né? Hoje, por coincidência, né, alguém me consultando, fazendo uma pergunta, né, olha, com a sua experiência, o que é que você acha dessa situação? Né? Foi a maneira como uma universidade, não foi a UFBA, mas não preciso dizer qual foi, tratou o suicídio de um estudante. Ou seja, com todo aquele preconceito, né, que a Igreja Católica, tempos atrás, tratava de não conceder a extrema-unção e outros sacramentos, né, ao suicida, né, punindo a família, além da morte voluntária, né, que levou, né, o suicida a essa decisão extrema, mas a família e todos eram quase que punidos por um certo opróbrio, né, praticado socialmente. E aí a pessoa estava se queixando que, no caso de um estudante que morreu por um acidente, se, se decretou luto, se fez tudo o que é necessário nessa universidade. E para um que se matou, né, quase silêncio. Eu tenho a impressão que, digamos assim, enquanto nós não estivermos preparados para enfrentar com sabedoria
e reconhecer o grau de sofrimento que está sendo enfrentado e as razões desse sofrimento e criar formas as mais diversas para lidar com isso, né? Nós vamos ter ainda muitas dificuldades. Você sabe que a UFBA fez um belo movimento, é um bom trabalho, o PSIL é um bom trabalho interdisciplinar de acompanhamento a estudantes, né, que têm enfrentado e reconhecido a gravidade dessa situação. Outras ações precisam ser feitas, e isso é hoje um quadro que afeta o país inteiro, viu, Nélio? Quando eu estava na Andifes, os relatos eram preocupantes e afetavam o país inteiro. É verdade. É, há professores aqui na nossa medicina que diz aos alunos: se tinham vida, não tem mais. E os estudantes de medicina estão adoecendo gravemente, como outros estudantes. Então, essa é uma questão que eu acho que precisamos pensar. Vou fazer uma mudança de rumo. Eu sou muito curioso com relação a esse seu trabalho com Wittgenstein. Eu não sei se pronuncio bem, eu pronuncio como se fosse um Ah, Wittgenstein. ótimo, excelente. E este seu livro, este seu título, Gatos, que agora eu vi que tem gatos aí, você disse é um gatista, Sim, sim. Peixes e Elefantes, a gramática dos acordos profundos. Que livro foi esse, professor João Carlos Salles? Esse, acho que foi o principal produto do meu pós-doutorado, né? Eu saí, foram 2 livros que eu publiquei como resultado um pouco de um pós-doutorado, né? Você vê que eu estava com muita fome, vontade de produzir, né? Mas primeiro há um tema, eu diria, um programa de investigação em curso, um programa produtivo de investigação, né, que se pode chamar de um estudo sobre a lógica dos desacordos profundos. Um filósofo importante, já falecido, em 1985, publicou um texto onde ele mencionava, né, que certas questões não podiam ser resolvidas pelo debate, né, porque elas afetavam o próprio contexto racional de argumentação. Ele dava naquele momento como exemplo, por exemplo, o aborto e as ações afirmativas, né, como questões que envolviam posições que chegavam no limite e os contendores, mesmo esclarecendo, tentando esclarecer, até com um esforço sincero de esclarecer, não conseguiam chegar a um resultado, como se houvesse, então, argumentos que favoreciam ou favoreceriam uma e outra posição, se não em pé de igualdade, mas pelo menos com um grau de irresolução suficiente do conflito, né? E alguns autores tentam aproximar Wittgenstein desse debate, né? Porque o Wittgenstein, sobretudo nos seus últimos textos, teria enunciado coisas assim, e o próprio autor, é o Robert Vogelin, né, que escreveu esse texto sobre a lógica dos desacordos profundos, ele disse que era a tese, essa tese que ele estava apresentando não era dele, era de Wittgenstein, né? E eu corri atrás, fiz a minha investigação para ver se era, eu sentia que a tese de Wittgenstein não era essa, né? Que ela tinha um cheiro de Wittgenstein, um sabor wittgensteiniano, mas não era Wittgenstein, né? E eu tentei procurar se havia uma formulação suficiente em Wittgenstein dessa tese. Esse título vem de uma carta que Wittgenstein escreve ao economista Piero Sraffa, com quem ele dialogou durante 2 décadas, intensamente, a sua relação foi degradando cada vez mais com o tempo. O Sraffa é uma grande figura, hein? Amigo de Gramsci, ele foi o responsável por garantir que a oferta de cadernos, canetas, livros para Gramsci, quando no cárcere, para você ter uma ideia, né? Ambos judeus, ambos muito parecidos, viu? Ambos judeus muito parecidos, ambos opositores do fascismo, né? E, a, ambos oriundos de famílias muito abastadas, né? E entretanto, a relação dele se degradou a ponto de Wittgenstein escrever para Sraffa dizendo o seguinte: cada vez mais, não vou citar com toda a precisão, mas é o mote do livro, um pouco, ele se convencia, quanto mais velho ele ficava, se convencia que algumas pessoas realmente nunca vão conseguir se entender, porque se parecem demais. E a semelhança, então, é enganadora. Se as pessoas fossem como gatos, peixes ou elefantes,
você não teria expectativa nenhuma de se entender, porque a diferença seria patente, digamos assim, né? Então, eu tomei esse título para discutir algo que eu acho que Wittgenstein, de preferência aos desacordos, discute. Ele discute a formação de acordos de base, acordos dos mais profundos, aqueles que nos instalam em uma certa cultura, que faz com que nós compartilhemos valores num nível, às vezes, despercebido, né? De tão fundamentais que esses valores são. Então, esse livro é um livro onde eu vou investigando, eu investigo esse diálogo de Wittgenstein com Sraffa, onde essa confrontação aparece, investigo os textos de Wittgenstein sobre as cores, sobre a certeza, etc., e tomo essa posição de como é que Wittgenstein compreenderia a nossa instalação em uma linguagem, né, com o nosso compromisso com uma forma de vida, com uma linguagem muito particular. Outro dia, eu conversando com um colega filósofo, Ronald Carvalho, ele dizia que quando chegamos ao limite na impossibilidade do acordo, que a gente entra para a dimensão do mistério. Eu Uhum, nunca tinha ouvido isso, que agora você dizendo, eu acho que há certas coisas que chegam num nível que se tornam mistérios. uhum, Então, é interessante, com certeza, isso. E o seu último livro, que a professora Marilena Chauí, inclusive, faz uma apresentação para a primeira parte, onde ela disse duas coisas interessantes. Ela diz que no seu texto você chama atenção e coloca em alerta essa história da universidade operacional, que a gente falava há uhum, pouco, essa universidade que forma pessoas para transmitir, como ela diz, correio de transmissão, quer dizer, uma uhum, coisa rápida que não é possível, né? E que isso vai terminar como consequência, tirando do professor aquilo que ele mais sublime na sua prática, que é a docência, uhum, docência como prática de formação e não de uhum, transmissão pura e simples. Eu podia me falar um pouco. Tem uma segunda parte que eu não li, uhum. como eu disse antes, vou ler com calma, porque, eu repito, um filósofo francês disse que, em lugar de ver séries americanas, que nós lêssemos livros difíceis. Eu vou ler esse livro dessas séries americanas. Mas eu queria que você pudesse nos dizer um pouco desse livro, desse último livro seu, Entreato. Uhum. Enquanto estava fazendo esse trabalho mais, assim, eu diria, é quase uma tese de doutorado feita em um ano, né? Mas é claro que é possível fazer isso porque é o resultado de uma maturação, de um trato com a obra de muito tempo. Então, ter podido fazer isso, o gatos, peixes e elefantes em um ano, não é um grande mistério, porque essa questão que estava ali já me preocupava, foi o momento de elaborar tudo isso, né? Mas veja, ao tempo, eu saio da reitoria em agosto, 13 de agosto de 22, aniversário de Birajara Rebouças, sempre é bom registrar, né? É, e tiro uma licença-prêmio, porque eu sou das antigas, né? Então, tinha direito a uma licença-prêmio e, em seguida, um pós-doutorado. E aí eu começo o que eu chamaria de um ritual de passagem. O ritual de passagem necessário, né? Foram 8 anos de uma atividade intensa, de dedicação, todos os dias à universidade, numa situação política, num contexto político, econômico, etc., inusitado e talvez inédito para a universidade, né? Então, é claro que isso fez com que o corpo, né, se imbuísse dessa missão. Você acaba vestindo muito, né, essa missão, a condição de reitor da universidade. E eu precisava criar esse afastamento, esse ritual de passagem. Era um ritual onde você vai quebrando certos laços, vai procurando se agregar em outro ambiente, e esse livro retrata um pouco minha transição, num certo retorno, é um entreato que me devolve a condição de professor. Mas veja, essa primeira parte, sobre a qual eu já falei um pouco, ao falar de emendas, etc., é um resultado de que eu ainda, e como naturalmente estou, ainda preocupado com a universidade, ou seja, ainda falo de um certo lugar
a partir de uma certa experiência. Enfatizo pontos que não enfatizaria se não tivesse sido reitor da UFBA por 8 anos, né? Ao mesmo tempo, essa parte não é uma parte de política desligada da filosofia. Ela está embebida em considerações que são wittgensteinianas. Então, há textos sobre Wittgenstein, um texto sobre Wittgenstein e a cultura, onde um pouco dessas teses que eu anunciei em Gatos, Peixes, Elefantes tem uma formulação particular. Há textos sobre Ernest Sosa. Sosa é um dos principais epistemólogos contemporâneos, um dos mais importantes filósofos contemporâneos, com quem eu tenho mantido o diálogo desde 2005, né? E eu fui fazer esse pós-doutorado sob a supervisão dele, então foi uma oportunidade de discutir e aprofundar certos pontos de diálogo que nós temos mantido ao longo desse tempo. Discutir um pouco também sobre linguagem, né? Sobre o espaço da linguagem, né? Sobre a contaminação do espaço público pela ferocidade tão característica das redes sociais, né? Tudo isso está presente nesse livro. Está presente, inclusive, essa reflexão, né, que é um pouco, você retratou um pouco isso que foi colocado, ou seja, de que tem certas questões que você chega num ponto e acaba tendo um mistério como horizonte, porque essa é uma questão muito wittgensteiniana, né? Ou seja, Wittgenstein, na verdade, o primeiro, sobretudo, acabava criando um paradoxo que eu acho que ele é muito forte. O paradoxo eu sintetizaria assim: tudo que pode ser dito claramente, e sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Com isso, ele resumia o livro dele, o Tractatus, que pretendia dar conta das condições de afiguração de qualquer linguagem que esteja em ordem acerca de qualquer mundo que possa ser dito. Isso é a tarefa da ciência. E, ao mesmo tempo, ao constatar que isso é esse o campo do significativo, ele chegava à noção forte, né, de que, resolvidas todas essas questões, as questões de vida não teriam sido sequer tocadas, porque esse conjunto de questões que envolve valores, que envolve a dimensão do ético, sinaliza um campo da relevância que não é significativo. Esse é o paradoxo: o significativo não é relevante e o relevante não é significativo, e por isso, diante do que realmente importa, é preciso calar. Professor João Carlos Salles, eu tive o prazer e a honra de ter trabalhado com vós na reitoria. E eu quero lhe agradecer enormemente esse tempo em que as minhas limitações certamente determinaram muitas impossibilidades nessa conversa nossa. E eu tenho, no final de cada entrevista, de cada conversa, lido uma poesia para o meu entrevistado, porque eu estou convencido de que uma das nossas alternativas é pela poesia. E eu procurando que poesia eu leria para Voz Me Ser, eu encontrei os Estatutos do Homem de Tiago de Melo. E aí eu procurando qual dos estatutos caberia lhe oferecer, encontrei Uhum. dois. O Opa! primeiro seria o artigo 7. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Esse foi o 7º. Mas eu achei que eu podia lhe oferecer um outro capítulo de Tiago de Melo, com o qual ele encerra esses Estatutos do Homem. Uhum. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, ou como a semente do trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. Eu achei que esses Opa! dois artigos lhe cabiam bem pela sua trajetória, pelo seu trabalho, e eu queria então lhe agradecer por isso.
Fico Obrigado. grato por sua gentileza, grato pelos poemas e estamos aqui. Um abração, Nery. Muito contente de ter Obrigado. conversado com você. Obrigado. Então, se você que nos ouviu, ou nos ouviu e leu, ou nos viu, é, qualquer uma dessas possibilidades modernas, dê um like, comente e se inscreva no meu canal Conversando com ele. Até a próxima conversa. Obrigado.